Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Thiago Serafim falando aqui, o responsável pelo canal que vocês estão assistindo e também founder e responsável técnico do Clube do LCA e do Clube Reab também, o programa de reabilitação online do Clube do LCA. Hoje eu resolvi separar aqui algumas, vou chamar de dicas sobre o que fazer na fase inicial de um pós-operatório de ligamento cruzado anterior. E para isso, eu resolvi abrir com vocês, compartilhar com vocês como eu faço isso com os meus pacientes online. Claro que cada um deles, é importante entender isso, cada um deles, ou se você é um indivíduo que é um indivíduo com lesão de ligamento cruzado, lesão de joelho, cada um de vocês é um indivíduo, e o próprio nome já diz, diferente, que possui particularidades diferentes, e isso precisa ser levado em consideração no momento da prescrição de alguns exercícios. Eu sempre faço isso a partir de uma avaliação prévia, a partir de entender o contexto e o histórico desse indivíduo, de vocês, a partir do momento que eu entendo a rotina de vocês, o quanto que eu vou conseguir colocar exercícios, quais dias mais específicos, para poder direcionar de uma forma mais específica e, claro, entendendo o que vocês têm também de recursos a serem trabalhados. Então aqui eu separei para vocês uma sessão, vamos chamar assim, uma sessão de um dia de um paciente pós-operatório de LCA. Deixa eu ver, dentro dos que eu tenho aqui no vídeo, eu vou pegar da Glenda. Essa é uma paciente que começou comigo na semana passada e ela mora na Alemanha. Então esse é o legal da reabilitação online, né? A gente conseguir atravessar fronteiras, né? E conseguir de fato progredir com aquelas necessidades específicas de cada indivíduo. Então, por exemplo, outros países têm muitas dificuldades em acesso à saúde. O acesso à saúde é um pouco mais dificultoso. Essa é a segunda paciente na Alemanha que eu pego e essa mesma característica. Diferente do sistema que existe aqui no Brasil, as seguradoras lá, elas dependem muito dos seguros, né? Que seriam aqui os convênios para liberarem tratamentos, e o tratamento muitas vezes não é muito qualificado, que é o que acontece nos convênios aqui no Brasil, nos planos de saúde. É muito difícil um tratamento qualificado através de um plano de saúde, a não ser que você encontre um profissional de fato dedicado, profissional que ainda não entrou naquele sistema do plano de saúde, porque é um verdadeiro sistema que corrompe, infelizmente corrompe muitos profissionais a se tornarem, e aqui vou usar a palavra medíocres, no sentido de tornarem médios mesmo, se tornarem indivíduos que não têm muita perspectiva. Então estou gravando isso aqui exatamente na quarta-feira, dia 17, como vocês estão vendo. Vou pegar um dia aqui focado em força da Glenda. Vou pegar um dia que ela não conseguiu preencher e aparece aqui como não feito para ela, porque se eu pegar do outro dia vai ter algumas informações prévias ali que não cabe aqui ficar compartilhando. Então o que fazer? Eu já fiz aqui algumas aulas sobre o assunto e o principal objetivo dessa fase, os principais objetivos são aumentar a amplitude de movimento, especialmente conquistar a extensão do joelho nas primeiras 2 semanas é fundamental. Ativar quadríceps. Sim, ativar quadríceps. Existe algo chamado inibição artrogênica. Tem podcast no Clube LCA falando do assunto e de estratégias para reduzir essa inibição. Talvez eu faça em breve um vídeo novamente falando sobre o assunto. E gradualmente descarregando peso na perna, colocando peso na perna de fato. Beleza? Esses são os principais objetivos. A flexão também é um objetivo, mas ele é secundário à extensão. Se a gente não conseguir conquistar a extensão no início, dificilmente a gente consegue depois. A flexão a gente consegue com o tempo e forçando e conquistando gradualmente. Claro que eu tenho metas a serem estabelecidas com cada um deles. Então veja só, eu deixo para ela aqui, de acordo com as necessidades que eu encontrei na avaliação, mas é algo que é comum para muitos indivíduos nessa fase a serem feitos. Automobilização patelar, então cara,
precisa mexer na patela. E aí, né, quando a gente pensa em convênios, a gente não tem muito ali a terapia manual. E assim, é uma dificuldade que eu tenho no tratamento online. Eu não tenho a mão em cima do meu paciente, do meu atleta. Então o que eu preciso que ela faça? Preciso que faça algumas coisas sozinhas. A mobilização da patela é fundamental para que a gente consiga melhorar esse movimento para facilitar as ativações musculares e as mobilizações do joelho de maneira geral. Então a gente precisa fazer o quê? Mexer na patela para facilitar a contração de quadríceps, para diminuir o edema e para facilitar o movimento de extensão e de flexão do joelho. Então a mobilização patelar é algo fundamental. Além disso, exercícios de amplitude de movimento, com foco, como eu falei para vocês, em extensão do joelho. Então peço para ela ficar algum período aqui nessa posição de bruços, né, que chama, decúbito ventral, com os joelhos para fora. Para quê? Para a gravidade forçar esse movimento de extensão, para alongar essa parte posterior do joelho. O que é muito comum os indivíduos que permanecem com essa dificuldade de estender o joelho é essa perna ficar, a perna operada, vou pausar aqui, a perna operada ficar mais flexionada, então o calcanhar dela às vezes fica mais alto. E aí eu peço ainda para ela fazer o quê? Com a perna não operada, jogar a perna operada para baixo, para forçar a extensão. Isso dói, tá, gente? Isso dói, mas é necessário. Outro exercício para ganho de extensão de joelho, o exercício feito com elástico, mas em casa pode ser feito com uma toalha. Eu sempre oriento os pacientes do clube em relação a isso. Contrai a coxa, mantendo a coxa apoiada e tenta levantar o calcanhar puxando com um elástico ou com uma toalha. Um elástico de preferência bem rígido para conseguir levantar. SLR, vejam que tem alguns exercícios chamados SLR aqui. SLR é a sigla para Single Leg Rise, elevação da perna reta. Vamos lá, a gente precisa ativar o quadríceps, mas a gente não pode fazer ainda a extensão do joelho, porque isso gera muito estresse no enxerto. Então, como que a gente faz? A gente mantém isometrias e aí movimenta principalmente o quadril. Aqui é um movimento mais posterior, então vai estar ativando um pouco mais a parte posterior de coxa e de glúteo. Para os indivíduos que fizeram enxerto vindo de posterior, esse exercício nas primeiras semanas não é muito recomendado, porque tem um acréscimo de dor nessa região. SLR de abdução do quadril, movimento lateral mais para a região do glúteo. Estou fazendo no chão aqui, mas os indivíduos fazem na cama geralmente, algum apoio lá que eles consigam permanecer na posição. SLR de flexão, movimento para frente em isometria. Então, sobe, segura alguns segundos e solta. Aqui o objetivo é manter sempre, tá? Sempre o joelho bem estendido. Se o meu joelho não está estendido, se eu tenho um pouco de flexão aqui do joelho, acabou o exercício. Não existe ativação de quadríceps. Esse exercício está sendo mais prejudicial do que benéfico, pensando no pós-operatório. Beleza? Além da isometria, flexão movimentando de forma dinâmica. Então sobe e desce, contraiu bem a coxa, subiu e desceu. Subiu e desceu. Tá? Vejo quem movimenta aqui, como eu falei para vocês. Ó. Meu quadríceps contrai, o joelho fica parado, quem movimenta é o quadril. Então é comum às vezes ter algumas dores na região do quadril por conta disso. Alguns indivíduos que têm lesão prévia no quadril, a gente precisa tomar um certo cuidado com esses exercícios. Importante, eu gosto de fazer também associando com o movimento de flexão ativa do joelho. A flexão, como eu falei para vocês, não é o grande objetivo da fase inicial, mas ela precisa ser estimulada também. Então, ó, faz uma subida, volta, flexiona o máximo que conseguir e volta. Tá? Contraiu, flexionou. Associando
Isso se chama mobilização ativa do joelho. Existe um aparelho chamado CPM, que é o Continuous Passive Movement, que é um aparelho que ele é, digamos, comercializado e alugado para alguns pacientes. Eu prefiro muito mais que o meu paciente faça um movimento ativo do que um aparelho faça para ele, porque ele vai dessa forma já ativar a musculatura, vai ter uma efetividade muito maior. Além disso, a gente precisa bombear essa panturrilha. A gente precisa ter movimentos onde estimule a panturrilha. E se eu tenho uma limitação, vou pensar o seguinte: eu tenho uma limitação de carga na minha perna, não consigo colocar 100% do meu peso e nem 50% ainda. Então não cabe eu ficar fazendo panturrilha de pé. Então uma forma de começar fazendo isso é através de exercícios com resistência elástica. Tá? Não tem elástico, Thiago, como que eu posso fazer? Faz com uma toalha, e durante o movimento faz um pouco, deixa ceder um pouco e faz força com a mão. E aí a dose em relação à carga, você quem vai pré-determinando em relação a esse estímulo. Isso é o que a gente deve fazer na fase inicial. Vou fazer mais do que eu iria fazer nesse vídeo. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para um vídeo 2 os exercícios focados em amplitude de movimento. Beleza? Para não ficar muito grande esse vídeo. Semana que vem, o vídeo 2. Beleza, galera? Até mais.